Meu povo, hoje é dia de familiar. Dia da gente estar junto aqui em família. Nós vamos celebrar a ceia juntos. Hoje, em família. Hoje é dia da gente conversar sobre família. Hoje é dia da gente pensar como que a gente vive a família segundo os propósitos de Deus. E o familiar é isso. O familiar é um convite a viver família à luz do Evangelho, à luz dos valores do reino. Porque viver família de qualquer jeito, a gente sabe. Mas viver família à luz do Evangelho significa o quê? Então é isso que o familiar traz esse convite. Vamos familiar em Jesus. Vamos familiar em nome de Jesus. Vamos viver família como povo de Deus, à luz do Evangelho, e vivendo de forma prática o Evangelho dentro da nossa casa. O Evangelho, o reino de Deus, dentro da nossa relação familiar. Aí eu queria orar com você. Queria ter mais um momento aqui que você baixasse aí um pouquinho a sua cabeça. Nem precisa baixar. Você pode olhar para um canto assim, ou você pode fechar o olho. Mas eu queria que você falasse algo para Deus agora, antes da gente começar. Você tivesse a condição de repetir comigo esse versículo bíblico. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você consegue repetir isso aí? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Uma oração simples, mas uma oração com muito significado. Queria começar contando uma história de um casamento que eu fui fazer. O casamento de alguém muito querido, o nosso Davi Pessoa. Aí nessa pandemia, no ano passado, eu fui fazer o casamento do Davi Pessoa e da Yandeci. Fui fazer o casamento deles lá na casa deles, com a família, só a família, um grupo reduzido. Lá na casa da irmã Marian, sua tia. E foi muito bom aquele casamento. O casamento do Davi com a Yandeci, a gente fazendo um momento lá, um momento bem íntimo, na sala, com a família, foi muito gostoso. Mas teve uma coisa naquele casamento que eu soube, que a irmã Mariam me falou, me contou, e eu fiquei assim, achei muito linda essa frase, que é essa frase que eu divulguei aí, vocês vão acompanhar aqui no telão. Cristo é o Senhor desta casa, hóspede invisível em todas as refeições, amigo silencioso nas conversas. E ela foi me contar a história dessa frase, que ela disse: pastor, não sei de quem é, mas o meu pai, o Homero Ribeiro Pessoa, que é tio-avô da Raquel que faleceu, é avô do Davi, é avô do Ebenezer, é avô do Homero, do Levi. Ela disse: o meu pai, ela contando, na cozinha da casa da gente, tinha um quadro com essa frase. E nós passamos a nossa infância toda ouvindo esta frase, lendo esta frase que estava ali no quadro da cozinha. Cristo é o Senhor dessa casa, hóspede invisível em todas as refeições, amigo silencioso nas conversas. Quando ela me contou e disse: minha irmã, que frase linda e quanto significado ela tem. E hoje eu queria destacar essa frase aqui para a gente. Sabe, eu acho que a gente está precisando voltar a ter esses quadrinhos na nossa cozinha, na nossa sala. Vocês lembram dos quadrinhos que tinha de azulejo? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eram uns azulejos branco com azul, que tinha uns negócios escritos que a gente usava na parede, né? Aquilo ficou meio brega, não foi? O pessoal diz: não gosto de usar, não, mas tem uns quadrinhos novos aí maravilhosos.
Queria incentivar você a, quem sabe, essa frase ou alguma outra, a colocar isso, sabe, como declaração de fé na sua casa, na sua vivência de família. Jesus Cristo é o Senhor desta casa. Ele é hóspede invisível em todas as refeições, é amigo silencioso nas conversas. E sabe o que eu imagino? É o que acontece se esta frase que está lá na parede, na cozinha, ela sai da parede, ela sai do quadro e ela vem para o coração das pessoas. Porque se ela fica só lá também, tem valor nenhum, tem? Tem algum valor? A sua casa tem um quadro com esse nome? Não é nem coisa que você bota para poder afastar mal olhado. Não é nem coisa que você bota simplesmente para afastar gente que vai pensar coisa ruim na sua família, para afastar coisa ruim para a sua família. Não é para isso não, é para a gente lembrar e viver aquilo. Então se está só lá na parede, não tem valor nenhum. Mas se sai da parede e vem para o coração da gente, se sai da parede e vem para as nossas refeições, o que a frase diz, né? Se sai da parede e vem para as nossas conversas, algo vai acontecer na nossa casa. Algo vai acontecer na nossa casa. Jesus é o Senhor dessa casa. Hóspede invisível em todas as refeições, amigo silencioso nas conversas. Que presente, Davi, ter feito seu casamento, mas ter chegado lá e ter escutado sua tia falando dessa frase com tanta alegria e com tanta identidade familiar. Parece que não ficou apenas naquela parede, foi para a mesa, foi para os corações, foi para a mesa e foi para as conversas. Vocês estão entendendo essa ordemzinha que eu estou colocando aqui? Foi para os corações, foi para as mesas e foi para as conversas. Porque a primeira parte da frase diz o quê? Cristo é o Senhor dessa casa. Cristo é o Senhor desta casa. E para Ele ser Senhor desta casa, Ele precisa ser Senhor dessa casa. E como é forte quando casas que declaram Jesus como Senhor, declaram juntas dentro de um lar, Jesus como Senhor. Lembra da frase que eu falei no começo? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem foi que falou isso? Quem foi que falou isso? Josué. Foi Josué quem falou isso. Está lá em Josué, capítulo 24. E é um capítulo que eu queria que você lesse depois. Lê depois em casa. O capítulo 24 todo. Porque no versículo 1 do capítulo 24, ele simplesmente reúne o povo. É como se fosse assim, pessoal, junta todo mundo aqui que a gente vai ter um papo sério agora. E aí ele vai do versículo 2 ao versículo 13, explicando um bocado de motivo, dizendo quem Deus era, o que Deus tinha feito, relatando grandes coisas que Deus fez. E quando chega no versículo 14, aí eu queria ler com vocês, o 14 e o 15. Olha o que ele diz. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Ele faz um desafio, não é? Para todo mundo, ele era o líder. Ele fez um desafio para todo mundo. Mas no 15 ele diz: se porém não lhes agradar servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se ao Deus dos seus antepassados, aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cujas terras vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele chama o povo, depois de reunir, e diz: sirvam a Deus com integridade, sirvam a Deus e sigam a Deus com fidelidade, joguem fora os deuses que vocês têm adorado, e os deuses que os seus antepassados adoraram,
E aí ele faz um desafio: se porém não lhes agradar servir ao Senhor, é tipo assim, decida hoje. Diz, não fique em cima do muro não. Ou você vai servir ou não vai. Não fica nesse meio termo não. Escolham hoje se vocês vão servir aos deuses do povo que está aqui, ou se vocês vão servir ao Deus de Israel, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Decidam agora. É vocês que sabem. Mas eu quero dizer para vocês que, independente da escolha de vocês, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que decisão é essa? O povo reage e respondeu: longe de nós abandonarmos a servir outros deuses. Interessante essa resposta do povo, porque é como se fosse assim. A gente está aqui numa igreja, não é? Não é? Se eu sair perguntando para todo mundo aqui, essa pergunta que Josué fez, acho que todo mundo aqui vai dizer o quê? Não, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué ficou bem indignado com isso, sabe? Ele olhou e disse: vocês não sabem o que vocês estão falando. Vocês estão achando que servir ao Senhor é fazer parte de uma igreja? Vocês estão achando que servir ao Senhor é frequentar o A2? Vocês estão achando que dizer eu e minha casa serviremos ao Senhor é não faltar um familiar aqui na Candeias? Ele começa a confrontar o pessoal, e quanto mais ele confrontava, mais o pessoal dizia o quê? Não, a gente vai servir ao Senhor mesmo, a gente vai servir ao Senhor mesmo. Mas parece que Josué está desconfiando, que eles não tinham a consciência da dimensão do que isso significava. E aí chega uma hora em que ele chega para o povo e diz no 23 e 24, depois do povo bater e dizer que vai, aí ele chega no 23 e 24, agora então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. O povo disse a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e lhe obedeceremos. A gente conhece o resto da história. Esse povo que disse isso, obedeceu? Não. Estão tão seguros, né? Não obedeceram. Quando vieram a dificuldade, quando começou a faltar mantimento na lavoura, quando começou a aparecer um problema lá, quando se levantou um inimigo lá, um vizinho lá que disse: rapaz, vem ser rico igual a gente, o povo foi se deturpando. Tanto que depois eles vão para o exílio, justamente como consequência de não terem seguido ao Senhor. De não terem seguido, mas a convicção deles de que eles querem servir ao Senhor, tipo, é um negócio assim de chamar a atenção. É alguém que vai olhar assim e vai dizer: rapaz, esses caras aí estão dispostos mesmo a servir ao Senhor. A gente conversa às vezes com algumas pessoas e a gente tem a noção assim de que essas pessoas realmente assim querem servir ao Senhor mesmo, sabe? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Acho isso bonito, acha isso uma frase que afasta um bocado de problema na vida dela. Mas de que adianta, como diz aqui no 23, se nós não nos voltarmos para o Senhor de coração? E de que adianta, se nós não jogarmos fora os falsos deuses? E muitas vezes, pessoal, nossas famílias, nós temos seguido falsos deuses. A gente tem elegido um bocado de coisa para sustentar a nossa casa. A gente tem elegido, às vezes, um bocado de valor para sustentar a nossa família, que não são valores de Deus. Anseios e buscas que não são aquelas que Deus quer para a gente. A gente vive uma relação de casamento, ou uma relação com os filhos, numa lógica que não é a lógica do Evangelho. Não é a lógica do reino. E aí, vive uma religiosidade que traz uma falsa sensação de que você está servindo, junto com a sua casa, ao Senhor.
sentar. Porque na hora das refeições, ele não é um hóspede invisível. Porque na hora das conversas, ele não está como um amigo silencioso. E como o silêncio de Jesus fala e arde no coração da gente. Nós precisamos jogar fora os nossos deuses. E deixar Jesus, e aí a primeira parte da frase, né? Cristo é o Senhor dessa casa. Ele ser o Senhor dessa casa aqui quer dizer o quê? E aí eu preparei aqui um teste de idolatria. Para você fazer uma análise, se você está dizendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas na prática, o Senhor não é o Senhor da sua casa. Você está dizendo, se eu perguntar aqui para cada um aqui, todo mundo vai tirar 10. E dizer que sim. Mas quando você se instalar uma câmera nas conversas, marido e mulher, eu vou ver relações de poder adoecidas. Relações de amor extremamente adoecidas. Se eu instalar conversa com os filhos, talvez eu veja um pai conversando com o filho numa lógica que não é a lógica do reino. Ensinando a dar na cara do outro, e quanto mais macho alfa ele for, mais macho ele vai ser. Isso é só um exemplo. Isso é só um exemplo. E aí vamos para o teste de idolatria? Porque o que é que define algo que se transforma numa divindade na vida da gente? Vou colocar 3 coisas básicas: a água da vida, a razão de viver e o senhorio. Vamos fazer prova? Vamos fazer prova? A água da vida, a razão de viver e o senhorio. Bora fazer o teste? Vou fazer 3 perguntas para as nossas famílias. Uma sobre a água da vida, uma outra sobre a razão de viver e uma outra pergunta sobre o senhorio. A pergunta sobre a água da vida é: quem supre as necessidades da sua casa? Porque se tem uma coisa que Deus é provedor. E não é à toa que Jesus chama o dinheiro de mamon. Porque a riqueza tem um potencial incrível de se tornar aquilo que supre a nossa necessidade. Jesus é a água da vida. Quem bebe desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Quem supre as necessidades da sua casa? A gente tem mania de responder essa pergunta dizendo algumas coisas. Ou a gente dá o nome de alguém, talvez quem supre a necessidade da sua casa, você vai dizer quem é o provedor, ou a provedora. Você vai dizer, é fulano. É fulano que supre as necessidades. Mas eu falei necessidade material, necessidade de forma geral, não é? Quem é que supre? Interessante, pessoal, que Jesus nos ensinou a orar. E quando Ele ensinou a gente a orar, Ele ensinou a gente didaticamente, pedagogicamente, a na oração do Pai Nosso, fazer o que todo dia? Pedir o quê? Todo dia na oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esta oração é uma forma de você lembrar o tempo todo de quem supre as suas necessidades é Deus. E quando a sua casa confia, e eu falei sobre isso há alguns tempos aqui atrás, ou numa reserva, ou num investimento, ou em alguma coisa, e isso está se transformando, a tua segurança e aquilo que supre a tua necessidade. Pastor, peraí, mas é muito confuso isso, porque assim, na prática, quem paga
as minhas contas lá em casa são os 3 prédios que eu tenho alugado. Sim, aí é que está o problema. O quanto a sua família tem consciência de que não são esses 3 prédios alugados que suprem as necessidades da sua casa. Isso precisa ser conversado, isso precisa ser arrumado dentro do nosso coração. Isso precisa ser arrumado na nossa cabeça, na nossa mente. A gente tem uma mania, a gente transformou a oração do Pai Nosso de pedir o pão de cada dia, a gente transformou em agradecimento pelo alimento. Mas na verdade a oração do Pai Nosso é pedir o pão. Mas é porque ficou meio sem sentido, né? Não preciso de Deus para comer pão. O que eu vou pedir? Eu preciso trabalhar. Eu, na verdade, nem preciso de Deus para comer pão, porque eu estou cheio de pão. Eu tenho pão até no freezer. Quem guarda pão no freezer? Você guarda o carioquinha no freezer, aí depois você tira e bota no forninho elétrico, fica zerado. Zerado. Não, eu não estou podendo comer pão, não. Nem preciso de Deus para comer pão, tem um pão no freezer. O quanto a gente tem perdido a consciência de que nós precisamos de Deus. Parece que o homem do campo entende isso melhor. A nossa estrutura de acumular riqueza, ela vai dando a gente a falsa sensação de que nós não dependemos de Deus. Tanto que a gente às vezes só vai achar que depende de Deus quando a gente está no UTI, numa situação que ninguém mais pode, o médico chega e diz assim, não tem mais jeito, se despeça. Aí você diz, dependo só de Deus. A gente vai perdendo essa consciência. Porque o homem do campo, se não chovesse, ele perdia a lavoura. Ele perdia a lavoura. A gente não é mais tão dependente de Deus assim, né, meu povo? Percebe o perigo? A gente não é mais tão dependente de Deus assim. A gente se formou, a gente passou num concurso, a gente juntou um pé de meia, a gente tem uma empresa, investiu um dinheiro, tem um prédio alugado. Eu não dependo mais de Deus para comer o pão. Faz o menor sentido essa oração de Jesus. Faz o menor sentido. Eu, como família, Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá. A gente tem perdido essas coisas, meu povo. Será que a gente precisa passar por necessidade para lembrar de quem é Deus que sustenta a gente? Então, o primeiro teste é quem supre as necessidades da sua casa. Quem é a água da vida? Falei muito de pão, né? Mas as necessidades mais emocionais, relacionais, afetivas, interpessoais. Razão de viver vai à segunda pergunta. A sua casa existe para quê? A família, ela deveria ser o núcleo primário do cumprimento da missão de Deus aqui na terra. A família deveria ser um lugar onde ela existe para um propósito espiritual. Para que a gente existe como família? Será que a sua família tem um senso de propósito, de missão? Ou não? Eu vou parafrasear uma frase retirada do módulo Trabalho do Vida e Missão. Galera aqui do Vida e Missão. Do módulo Trabalho do Vida e Missão. Porque tem uma frase no módulo Trabalho do Vida e Missão que diz que se Deus não for o motivo do teu trabalho, o teu trabalho se transformará no teu Deus. Lembram dessa frase? Um daqueles textos da apostila. Se Deus não for o motivo do teu trabalho, o teu trabalho se transformará no teu Deus. Pois eu vou parafrasear e aplicar para a família. Se Deus não for a razão da tua família, a tua família se transformará no teu Deus.
E a gente vai existir para a gente mesmo, porque a gente se ama, a gente é sangue, a gente tem uma ligação aqui, sabe? É egoísmo vezes egoísmo multiplicado por sabe-se lá quanto. E a chance dessa família se transformar num negócio que existe para si mesma é muito grande. Se Deus não for o motivo da sua família, a tua família se transformará no teu Deus, e você viverá em função da sua família. Entende? Mas quando a gente olha para a nossa casa, para a nossa família, e diz, a minha família, ela tem um propósito espiritual, o meu casamento, ele tem um propósito, sim, tem a ver com os meus filhos, mas não tem a ver só com os meus filhos. Tem a ver com o que nós somos como casal, na vida de outros casais, na vida de outras pessoas, tem a ver com aquilo que os meus filhos serão. E eu não estou criando meu filho para ele ser feliz e ser um vencedor. Eu estou criando meu filho para ele cumprir uma missão, que tem a ver com outras pessoas e não apenas com a sua sobrevivência. A gente se ocupa tanto em sobreviver, num mundo tão difícil de sobreviver, que às vezes isso torna a nossa razão de viver. Porque já é tão difícil sobreviver, que parece que se a gente conseguir isso, a gente já tirou 10. Mas na verdade o sobreviver é o básico. E o sentido de vida, e o propósito de vida? E para que nós existimos? Paulo usa uma citação de um poeta, Epimênides, lá em Atos 17, ele diz, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e a minha família também existe para a honra e glória do nosso Deus, e eu não posso perder consciência disso, porque se a tua família não existir para a glória de Deus, Deus existirá para a glória da tua família. E o que nós temos muito em busca cristã e evangélica são pessoas buscando um Deus para glorificar a sua casa. Entende? A minha família existe para a glória de Deus. Não é Deus que existe para a glória da minha casa. Esse Deus que existe para a glória da nossa casa parece ser o discurso de fé vigente. A busca evangelical de um Deus que eu busco e Ele glorificará a minha casa. Propósito, razão de ser como casal, como filho, como família. Terceira pergunta: quem decide as coisas na sua casa? Quem decide as coisas na sua casa? Aí fica um olhando para o outro já, né? Tipo, já vi gente olhando para o outro aí dizendo assim, é tu. Eu disse, é tu, só para agradar o outro, é tu. Quem disse é tu, é porque é ele. A pessoa que disse é tu, é porque é ele. Um bocado de gente fez aqui, viu? Vocês estão achando que eu estou falando para você? Não, foi um bocado de gente que fez isso aqui agora. Quem decide as coisas na sua casa? Quem decide? E isso é o que a gente precisa como família, e o que essa frase tem a ver? É chegar e dizer, Jesus, Tu és o cabeça da minha casa. Porque esse negócio de cabeça não está dando certo. Eu vou entrar numa seara complicada, mas o homem foi cabeça culturalmente da sua casa e deu ruim. A mulher quis ser cabeça da casa, também está dando ruim. A gente precisa encostar um no outro, sabe? E dizer, Jesus é o cabeça dessa casa. Jesus é o cabeça dessa casa, porque Ele é o cabeça da igreja. Nós somos membros deste corpo, e se a minha casa é uma igreja, o cabeça desta casa
é Jesus. Casal, filhos, eu não estou defendendo algo sem autoridade, mas nós estamos todos submissos ao senhorio de Cristo. Ele precisa ser o Senhor, e na hora de tomar uma decisão, não é, pergunte para o seu pai, não é, pergunte para a sua mãe. A pergunta que deve reinar em nosso contexto familiar, quando tomarmos uma decisão, é dizer, vamos orar e vamos perguntar ao pai. Será que isso tem sido elaborado na nossa cultura familiar? De que Ele é o Senhor? Ou nós temos tido senhores, geralmente o Senhor é quem paga? O que está definindo o senhorio em nossas famílias é a força monetária? O Senhor da nossa casa é Jesus. Ele é o cabeça do corpo. E nós, como família, também somos corpo de Cristo. Eu gosto muito, meus irmãos, de aplicar os princípios da igreja na vivência familiar. E quando a gente faz isso, a gente percebe, sabe, o quanto é poderoso viver o Evangelho na nossa casa. Essa imagem que está aí, você está vendo aí, não está dando para... pronto, aqui fica para ver melhor. Eu gostei dessa imagem porque ela tem pessoas de cores diferentes, não está bem casado, né? Não está no mesmo número, parece que tem alguém aí que já está sozinho, que não está casado, ou se separou, ou já morreu, ou é viúvo. E a família é isso, né? É a junção disso tudo. Aí a única coisa que me incomodou foi essa mesa retangular com o cara lá na cabeceira, né? Mas eu gostei dele estar servindo, porque está lá na cabeceira com a faca na mão, cortando o peru para todo mundo. Lembra de uma pregação que eu falei aqui, que à luz do Evangelho, quem senta na cabeceira tem que lavar a louça? À luz do Evangelho, a cabeceira, porque quem quiser ser o primeiro, que seja como o escravo. Jesus, que era o maior de todos, lavou os pés. Então, o lugar na cabeceira deve ser assim, numa igreja, numa família de ordem cristã, sentou na cabeceira, lava a louça. Quem vai querer ir para a cabeceira? Quem vai querer ir para a cabeceira, entendeu? Eu defendo muito, sabe, em nossas casas a gente tem uma mesa redonda, para não ter cabeceira, para a gente lembrar o tempo todo de que quem é cabeça desta casa é Jesus. Porque quando nós perdemos isso de norte, começamos a colocar pessoas e escolhemos essas pessoas a partir de poder econômico. Quando tomamos a decisão a partir de poder econômico, a coisa está complicada. Precisamos sair dessa lógica. Jesus é o cabeça da nossa casa. E por último, para fechar, meus irmãos, o resto da frase é hóspede invisível em todas as refeições e amigo silencioso nas conversas. Ele é o Senhor presente. Ele é o Senhor que é também o pastor da nossa casa. Porque Jesus não é só um Senhor que está lá distante, mas Ele está presente. Ele não apenas exige, mas Ele faz acontecer. Ele está presente na nossa casa. Ele não é um Senhor que está olhando, dizendo como é que as coisas têm que fazer e observando, mas Ele está presente na refeição, Ele está ali silencioso nas conversas, orando, intercedendo. Lembro de um pastor pregando no encontro de casais, que ele dizendo que quando um casal vai para o quarto e vai para a cama, de que o Espírito Santo fica ali, sabe, torcendo por aquilo ali. De quando um casal está conversando com os filhos na mesa, e alguém pega e tira o celular e coloca do lado, eu imagino o Espírito Santo celebrando, largou o celular, deu certo. O Espírito Santo driblando ali o algoritmo, para poder mandar um negócio para você que você não tem interesse, para você largar o celular e conversar. Então Ele presente nas refeições, é esse hóspede invisível,
em todas as refeições. Você imaginou ter a noção de que em cada refeição que nós estamos fazendo, Jesus está conosco? De que em cada conversa que a gente está tendo, Jesus está no meio. Eu pergunto a você, isso mudaria o seu jeito de comer? Isso mudaria o seu jeito de conversar? Ele está presente. Eu lembro do dia que eu cheguei aqui para o louvor, e aí quando eu cheguei aqui, aí o pessoal do louvor estava aqui, aí disseram, pastor, ainda bem que o senhor não estava aqui, porque a conversa aqui estava complicada. Aí eu disse, olha, tudo bem, agora eu queria dizer para vocês que antes de eu chegar, Jesus já estava. Antes de eu chegar aqui, Jesus já estava. Né? Se a conversa estava ruim, vocês pararam porque eu cheguei, vocês pararam na hora errada. Porque Jesus já estava. Isso acontece no louvor, Marcelo? Acontece, né? Foi um dia que cheguei de tarde aqui, pastor, eu vi que o senhor chegou, viu? Porque o negócio aqui, a conversa aqui não estava prestando, não. Eu só quero dizer para vocês que antes de eu chegar, Jesus já estava. Interessante, né? Porque se o pastor vai almoçar na casa, né? Já é um negócio diferente, que não deveria ser, né? E a consciência de que ele está ali em cada refeição, de que ele está ali em cada conversa, a gente precisa lembrar disso. O povo lá na época de Jesus, antes de Jesus vir, o povo tinha uma cultura de colocar uma cadeira vazia nas reuniões. E essa cadeira vazia na reunião era para o Messias que viria. Tinha uma cadeira vazia para o Messias que viria. As pessoas se reuniam e colocavam uma cadeira vazia na expectativa do Messias que viria. Eu digo para vocês que se você colocar uma cadeira vazia na sua mesa, ela não estará vazia, porque Jesus está presente. Agora não precisa botar uma cadeira para ele não, tá? Não precisa botar uma cadeira para ele não. Bota uma cadeira vazia para um faminto comer na sua casa. Bota uma cadeira vazia para uma pessoa que está sofrendo e passar uma noite na sua casa, sorrindo um pouco com você e ouvindo uma mensagem de paz. Essa sim é a cadeira em que Jesus estará sentado. E Jesus está o tempo todo com a gente nas nossas conversas. Na hora que eu vou ter uma conversa difícil com o filho, na hora que eu vou ter uma conversa difícil com a esposa, com o maridão, que eu vou ter uma conversa assim mais complicada, sabe? Jesus está ali como um amigo silencioso, sondando os nossos corações. Por isso eu achei essa frase tão linda, esse quadro tão lindo. Lá em Apocalipse, eu falei desse texto há 2, 3 domingos atrás aqui. Apocalipse 3:20, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo e você ceará comigo. Jesus quer sentar à mesa com a nossa casa e mudando os nossos valores, e mudando o nosso jeito de viver, e mudando aquilo que alicerça as nossas relações. Porque uma família cristã pode não fazer nada de errado moralmente e está sendo completamente mundana, porque está alicerçada sobre princípios e valores que são deste mundo e não do reino e do evangelho. Faz nada de errado. Família top. Não tem adultério. Os filhos não falam um nome feio. Tudo certinho. Mas é mundana. Porque os valores não são do reino. As relações estão sobre bases que não são do evangelho. Por isso, meu povo, dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, não é brincadeira. Coloca a placa completinha, Márcio. Cristo é o Senhor dessa casa. Hóspede invisível em todas as refeições, amigo silencioso
nas conversas. Amém?